boa noite para você. Trago um abraço do pastor Alex. Ele mandou um abraço a toda a igreja, mandou um abraço ao pastor. Ele falou que você só fica me chamando, chama ele, né? Não, estou falando o que ele falou, não é isso? Querido, é muito bom poder estar aqui. Perdoe os outros irmãos, né? Mas eu estou com a mulher mais linda que está aqui me acompanhando. A Lene, bate a mãozinha aí, filha, para ele saber que é você. Minha filha está na faculdade. Elas estiveram aqui domingo. Estou sabendo que elas estiveram aqui domingo, elas vieram aqui e foi muito bom. Querido, é bom poder estar aqui com vocês. Amém? Você está feliz? Amém? O que você veio fazer aqui na casa do Senhor hoje? Hã? Às vezes a gente pergunta, a gente fica sem saber o que vai responder, não é verdade? Não é isso que aparece? O que eu vim fazer aqui? O que a gente vai fazer onde Jesus está? A realidade é que o que a gente vai fazer onde Jesus está, de fato, é nos derramar diante dele. E quando a gente decide se derramar diante do Senhor, olha aqui para mim. A gente não se preocupa com quem está do meu lado direito ou do meu lado esquerdo, não é isso? Porque, de fato, eu vim aqui para me derramar diante do Senhor. E, às vezes, por que eu perguntei isso? Porque, às vezes, a gente vem para cá, mas a gente, às vezes, não sabe. A gente sabe, mas, quando é perguntado, parece que há uma dúvida no nosso coração, não é isso? Do que nós viemos fazer aqui? Eu vim ver Pedro, pastor Davi. Bom ter dois nomes, nome do composto, né? Você pode falar Pedro, Davi, que só tem ele aqui. Não é isso? Mas eu vim aqui para ver quem? Eu vim aqui para ver Jesus. E quando eu venho ver Jesus, querido, nada me impede de querer ser tocado por Jesus. Nada me impede. Nada me impede de ver Jesus, de tocar em Jesus e de sentir a presença de Jesus. A gente vai ler a história de uma mulher que estava num lugar, chega num lugar que não tem nada a ver com ela. Por isso eu ontem, quando eu fui pensar, e aí o pastor falou para mim assim, eu falei, você até a madrugada, não é isso, pastor? Deus dá um tema, querido. Deus dá um tema para a gente. E esse tema veio ao meu coração, derramando o melhor. Você já parou para pensar o que você tem de melhor? O que você tem de melhor? Não estou falando, talvez, dos seus filhos, da sua casa, mas você, o que você tem aí de melhor em você, que você possa derramar diante do Senhor, como se fosse o seu único bem. Como se fosse o seu único bem. Esse texto se encontra no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Eu queria ler com você. Obrigado, querido. Obrigado. Vou beber água rápido, porque minha esposa falou assim para mim, assim no caminho. Eu te conheço. Gente, a gente que gosta de pregar, a gente é apaixonado desse negócio, né, pastor? Eu aprendi com o pastor Natan, a gente é apaixonado com esse negócio. Estou vendo a Leia ali, Leia, que bom te ver. Sempre bom ver você, Leia. Gente, eu conheço a Leia desde quando eu era pequeno, não a Leia, entendeu? Eu não falei nada, tá vendo? Ela já trabalha com a questão, pastor, da linguagem oculta, viu? Não falei nada, mas eu conheço a Leia desde quando eu era pequeno. Eu fui pequeno um dia. Aí você que está se entregando, querido. Eu fico feliz de ver a Leia aqui. Eu vou dar um testemunho em 2 minutinhos da Leia. Eu fui criado lá na casa da Leia com a dona Luísa. Era uma família inteiramente devota do inimigo de nossas almas. Inteiramente. Inteiramente. Sabe o que é inteiramente? Era isso mesmo. E mais um pouco. E Deus agiu de maneira tremenda naquele quintal que acabou com esse negócio lá.
Acabou com esse negócio, glória a Deus. Não é, Leia? É bom te ver. Estaremos no céu com Jesus. Lucas capítulo 7, verso de número 36 ao número 47. Você achou aí? Eu tenho aqui, mas eu vou aproveitar a dália que colocaram aqui, não é isso? Que diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou um lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seus cabelos. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse o profeta, saberia que tipo de mulher é esta tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome por essa palavra, pedimos a Tua bênção, a Tua iluminação, que o Senhor traga memória, traga o coração. E que, acima de tudo, ela possa nos alimentar nessa noite. E que possamos aprender com ela. E sairmos daqui, ó Deus, transformado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Querido, estava ali um homem respeitável, amém? Estava ali um homem respeitável. Um homem da elite de Israel. Mas também estava ali uma mulher desprezada. Estava ali um líder da igreja, mas estava ali também junto uma mulher da vida. Quando a gente olha para o texto, a gente encontra ali um homem defensor dos padrões e conduta. Mas estava ali uma mulher disposta a quebrar todos eles. Quando a gente olha para o texto, a gente vê um anfitrião da festa. E chega ali uma mulher para arruinar toda a celebração. O oposto estava naquele lugar. E entre aquelas duas figuras estava quem? Jesus. Jesus estava ali naquele lugar. Eu quero dizer para você que quando alguém chegava na casa de um judeu no passado, você já deve ter estudado na escola bíblica dominical isso, eu sei que aqui tem EBD, você estudou lá. Quando chegava um judeu, alguém na casa de um judeu, alguém estava pronto ali. Geralmente era um escravo que fazia isso. Ele tinha que lavar os pés daquele que chegava. Lavava os pés. E geralmente, o escravo que fazia isso era aquele escravo que não servia para nada. Quando ele não servia para nada, o nada era fazer o quê? Lavar os pés de quem chegava. E todo judeu tinha, ainda mais no patamar que se encontrava Simão. Tinha na casa dele.
Mas Jesus chegou ali e ninguém lavou os seus pés. Ninguém o cumprimenta. Jesus, ele olha aquela situação, ele está ali sentado e eu fico imaginando que Jesus ele é um observador. Assim como a gente, quando é pastor, que vai na casa de alguém fazer visita, né, pastor? A gente tem que observar. Você sabia disso? Eu estou contando um segredo aqui para você. O pastor, quando ele vai na casa de alguém, a gente não vai para reparar a casa de ninguém. Sabia disso? O pastor não vai para reparar a casa de ninguém. Mas o pastor vai e ele tem aquele olhar pastoral, não é isso, pastor? A gente percebe como estão as coisas, como elas vão. E Jesus está ali na casa de Simão. E ele está observando o trato que Simão deu a ele. O trato que os servos de Simão deu a ele. E Jesus está ali, olhando. Não é isso? E entra essa mulher. Conta-se a tradição judaica que quando se tinha esse café, esse jantar, ou algo na casa de uns judeus, a porta ficava aberta. Porque quem passasse lá fora podia entrar e participar da festa. Por isso que aquela mulher lá entra. Porque ela não era benquista ali, mas a porta estava aberta, havia um convite à porta para ela. E ela entrou. Porque ela sabia que quem estava lá dentro era Jesus. E ela queria encontrar Jesus. E ela entra naquela casa. Jesus escolhe falar ou a mulher ou a Simão. Há um contexto. Jesus está ali, ele está sentado. E aí aquela mulher entra, você conhece a história. Alguns textos vai dizer que ela quebra o vidro de perfume. Nada. Uma gota daquele perfume correspondia a um dia de trabalho. Não é isso? E aí você compra o perfume da Natura, tu fica todo bobo que pagou o perfume caro. Você compra um da Renaudet, você compra um da Boticário, você fica todo bobo que comprei um perfume da Boticário. Uma gota daquele perfume correspondia a um dia de trabalho. Então preste bem atenção, um homem devia 500 dias de trabalho. Você sabe o que é isso? Se a gente for fazer um cálculo aí do salário mínimo aí da diária de trabalho, aí eu não sei quanto está, mas vamos calcular aí, botar em torno aí de 60 a 70 reais a diária, eu não sei como é que está isso aí. Era um dia de trabalho. Então aquela mulher, quando ela quebra aquele vidro, que derrama, você imaginou a fortuna que ela derramou? E ela chega, é bem provável que ela chega naquele ambiente calminha, tranquila, disfarçada para que ninguém a visse, porque ela era uma mulher impura, pecadora, ela não deveria estar ali. Ali, querido, só tinha homem santo. Só tinha homem santo ali. Só tinha santo. Só tinha homem, só top, só aquela turma boa, só tinha essa rapaziada ali. Você parou para pensar? A gente está aí, eu estou numa reunião com o pastor Pedro, nós estamos numa festa, entra uma meretriz. E aí ela vem, nós estamos conversando, ela vem, nos abraça, chega perto da gente. Com que cara você vai ficar, querido? Você já parou para pensar nisso? Todo mundo sabia que ela era uma mulher da vida. Se bobear, você vai falar assim, que isso, quem deixou essa mulher entrar? E aquela mulher estava ali, diante de Jesus. Diante de todas aquelas pessoas, estava ali aquela mulher, sedenta por Deus. O texto não diz, ela não tem enfermidade nenhuma, querido. Ela não está doente fisicamente, mas aquela mulher está doente da alma. Se você olhar os outros textos, você vai ver sempre alguém enfermo e doente, manco, coxo, surdo, cego, chegando até Jesus. Não era o caso daquela mulher. Ela com aquele perfume, ela poderia vender e se alimentar por um bom tempo. Não era o problema dela. Mas o problema daquela mulher era um problema interno. Ela necessitava ser perdoada. E ela vai no local mais impróprio para ela estar, que era na casa de Simão. Local mais impróprio, para que ela pudesse pedir perdão, para que ela pudesse se derramar diante de Jesus. Jesus, ele escolhe a mulher e diz o motivo a Simão por que ele escolhe a mulher. O verso de número 39 mostra a revolta de Simão. Você vai ver lá o verso de número 39. Ele diz o quê? Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, ele disse consigo, se este homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele.
ela é uma pecadora. Querido, esse talvez tenha sido o tom e a interpretação que eu estou tentando chegar o mais próximo de Simão. Simão fica revoltado. Ele fica revoltado. Mas Jesus, ele escolhe a mulher. Qualquer um de nós, querido, qualquer um de nós hoje, eu e você, nós escolheríamos Simão. Sabe por causa de quê? Porque eu e você nos impressionamos pelo que vemos. Nós nos impressionamos pelo que vemos. Se chega alguém aqui bem arrumado, bem trajado, com o melhor terno, e diz para você que ele fala 10 idiomas, bem sucedido, tem uma empresa, a igreja dele tem 3.000 membros, você vai falar, é um homem de... Aí chega lá um Zé das Couves, lá do Porto Novo, não é isso? Você vai falar, não, ele é um homem de Deus. Que palavra. Você vê como é que ele fala, você vê como é que ele se põe, ele tem dinheiro. Eu e você olharíamos para Simão e condenaríamos aquela mulher. Eu e você faríamos isso, querido. Porque não foi só Jesus, todos que estavam naquela casa, incluindo os discípulos, olharam aquela mulher atravessado, porque eles sabiam que ela era uma pecadora, ela era uma imunda. Todos eles, todos. Só Jesus escolheria aquela mulher. Preste bem atenção, olha aqui para mim você. Só Jesus escolheu você, querido. Olha para você. Só Jesus escolheu você. Então aproveita a oportunidade quando você estiver diante dele, na presença dele, para se derramar diante dele. Aproveite a oportunidade de se rasgar diante dele. Aquela mulher, nós cantamos aqui Adorador por Excelência, não é isso? Eu gosto muito dessa música. Mas aquela mulher, ela, quando chega diante de Jesus, ela o adora, ela o exalta, ela o engrandece, ela se humilha diante dele. Deus está em busca de corações quebrantados e contritos. Eu canto porque sei cantar, pastor. Eu toco porque sei tocar. Eu prego porque lá no seminário nós aprendemos a fazer o esboço de um sermão. Aí você que nunca pregou e sabe fazer uma boa redação, olha aqui para mim, você vai fazer a introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem conteúdo, chegou aqui, conheço a Bíblia porque nasci na igreja, já ouvi esse sermão dezenas e dezenas de vezes, conheço o texto e eu vou falar para você. Mas essa mulher nos ensina que é preciso eu e você nos colocarmos à disposição de Jesus. E ela se derrama diante de Jesus. Não que o Senhor Jesus não estivesse pronto para abençoar Simão, querido. Porque Jesus, se ele estava na casa de Simão, é porque ele estava dando a oportunidade a Simão de conhecê-lo, de saber quem ele era. Ou você acha que Jesus iria aceitar ir na casa de Simão, participar daquele café, daquele jantar, daquela ceia, sem dar a ele a oportunidade de Simão o conhecer como o Senhor e Salvador dele? A mesma oportunidade que foi dada a Simão, foi dada àquela mulher. Só que aquela mulher escolheu a melhor oportunidade. A oportunidade que ela tinha naquele momento era de se derramar diante de Deus. Qual foi a última vez que você se derramou diante de Deus? Qual foi a última vez? Às vezes a gente quer as coisas, a gente está orando por alguma coisa, a gente está pedindo, Senhor, me abençoe, abençoe minha casa, abençoe meus filhos, abençoe meu marido. Aí eu falo com o pastor, eu falo com os diáconos, mas eu mesmo não me derramo diante do... Eu terceirizo o meu problema. Eu passo para o outro. Aí toda vez que o outro me encontra, ele fala assim para mim, e aí, como é que estão as coisas?
Não, estou bem, está indo, né? Estamos indo, graças a Deus, estamos indo, estamos na luta. É só vitória, não é isso? Só vitória. Mas você mesmo não investe um tempo em oração, derramando-se diante do Senhor. Texto clássico de 2 Crônica diz o quê? Se o meu povo te chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu farei o quê? Ouvirei do céu, descerei e sararei o quê? O texto diz o quê? Se meu povo O que essa mulher faz? O que ela faz? Ela busca o Senhor. O problema nos nossos dias é que nós buscamos tudo, menos o Senhor. Nós buscamos um bom louvor, nós buscamos um bom pregador, nós buscamos um ótimo ambiente para podermos estar, mas nós não buscamos o Senhor. Ele é o último a chegar. Ele é o último a ser procurado. O que acontece na casa de Simão? O que acontece na casa desse homem? Era o encontro formal que estava acontecendo ali. Ele fica irritado, querido. Ele não sabe se ele grita com a mulher, ou ele não sabe se ele vai à porta e briga com quem estava na porta. Porque, na verdade, quem deixou aquela mulher entrar na casa dele? Afinal de contas, ele era o chefe da sinagoga. Como é que uma mulher daquela entra na casa dele? Quem deixou? Ele está irritado. O texto diz isso. Ele está furioso. E se Jesus soubesse... Me dá licença, é minha filha ligando aqui. Vem cá, minha esposa. É minha filha, que ela está vindo da faculdade. Acontece, né, querido? Deixa eu falar para vocês por que ela está ligando. Porque a gente não gosta que ela desça. Só que hoje ela está saindo mais cedo. A gente não gosta que ela solte do ônibus para vir sozinha para cá. Então eu faço questão de passar para ela essa preocupação. Aquele ditado antigo de que o olho do dono é que engorda o gado, não é isso? Não tem essa de que pode fazer o que quiser, não. Lá em casa, pelo menos, não. Eu digo sempre para ela assim, enquanto ela estiver dentro lá de casa, quem tem responsabilidade sobre ela sou eu e a mãe dela. O dia que ela tiver o trabalho dela, a casa dela, estiver lá fora, aí ela pode fazer o que ela achar que pode fazer, não o que ela quiser. Mas enquanto ela estiver lá em casa, ela está sobre a nossa responsabilidade. E é por isso que ela ligou. Não é? Mas, voltando aqui para o texto, querido, Jesus ele escolhe a mulher, mas não que Simão não tivesse a mesma oportunidade daquela mulher. Só que aquela mulher, ela escolhe o amor de Deus, o amor do Senhor. E Simão, se você olhar para ele não precisa daquele amor. Ele estava ali mais para analisar Jesus, saber quem era Jesus. Conhecer, achar um furo de Jesus, do que, na verdade, oferecer o lar dele ao Senhor. Ele estava ali para ganhar uma posição diante das pessoas que estavam ali. Olha só, eu também trouxe ele na minha casa. Esse era o pensamento de Simão, porque Simão não conseguia se enxergar sedento de Deus. Simão não conseguia olhar para si e ver que ele necessitava da graça, do amor e da misericórdia de Deus sobre a vida dele. Aquela mulher não. Você olha para a vida de Simão, um homem de situação, vida social, uma posição dentro da sociedade, um homem estudado, um teólogo, clérigo, um homem culto. E aí chega uma mulher da vida lá. Simão não consegue ter a mesma percepção daquela mulher, querido. Isso significa que não é o seu nível de escolaridade, ou quem você é na sociedade. Jesus, ele fala de igual para todo mundo. Basta você estar com o seu coração disposto a ouvir a palavra do Senhor. Jesus falou de igual para todos aqui no lugar. E aí ele fala, é uma festa isso aqui. Quem deixou a ralé entrar? É assim que a gente vê na sociedade de hoje, querido. Quem deixou a ralé entrar? Quem deixou essa mulher entrar aqui? E Jesus está ouvindo aquele negócio. Jesus está ouvindo o que Simão está dizendo. Embora Simão talvez não estivesse verbalizando, mas Jesus consegue ouvir os pensamentos de Simão. E olha, eu digo uma coisa aqui para você, uma lição que Simão teve que aprender.
E eu e você precisamos aprender. Se você não quer que o Senhor Jesus ouça seus pensamentos, é melhor você não pensá-los. Entendeu? Se você não quer que o Senhor Jesus ouça os seus pensamentos, é melhor você não pensá-los. Porque o Senhor Jesus sabe todas as coisas. E Ele conhece seus pensamentos. Porque Ele vai dizer em Isaías que os pensamentos deles é mais alto do que os nossos, e os seus caminhos do que os nossos caminhos. E Ele vai dizer assim lá em Isaías: quem me ensinou a pensar? Isaías vai dizer mais para mim e para você: eu e você não passamos de caco de vasos, de barro quebrado na mão do Senhor. Então preste bem atenção aqui: se não for o Senhor Jesus na minha vida e na sua vida, você não é nada. Você não é nada. E essa mulher, ela desejou ser algo diante do Senhor. E Jesus vai dizer a Simão: Simão, você me convidou a vir à sua casa, mas você não me tratou como deveria ser tratado. Jesus é tratado por Simão como um parente indesejado. Todas aquelas honras que deveriam ser dadas a um convidado, Simão não deu a Jesus. Todas as honras de quem chegasse na casa de alguém daqueles dias, Simão não deu a Jesus. Ele tratou Jesus como um qualquer. E aí Jesus vai dizer para ele, Simão, você não me prestou nenhuma cortesias habituais, nenhuma. Não me deu um beijo de saudação, não lavou os meus pés, muito menos colocou óleo sobre a minha cabeça. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para Simão: você não me honrou. Você me convidou na sua casa, mas você não me honrou. Querido, o problema é que nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, e a nossa casa é uma bagunça. Nós não honramos Jesus dentro da nossa casa. Simão convida Jesus, mas ele não honra Jesus. Ele não dá as honras devidas a Jesus. E Jesus fala isso para ele. E aí Jesus vai dizer: Simão, eu entrei aqui, você não fez nada disso por mim, mas essa mulher, ela chegou aqui, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas, ela beijou os meus pés, ela enxugou os meus pés com os seus cabelos e derramou perfume em mim. E aí, por isso que Jesus conta aquela historinha para ele, que um homem devia 500 moedas e o outro 50. E quando Deus perdoa, a quem ele deveria perdoar? Ele perdoou quem? Ele perdoou o que devia mais. E aí Jesus faz a comparação entre aquela mulher e Simão. Aquela mulher, ela não foi convidada para jantar, nem tem uma posição de destaque na sociedade. Mas a opinião das pessoas não a impediu de aproximar-se de Jesus. Não foi por causa delas que aquela mulher foi àquela festa, querido. Foi por causa de Jesus, foi por causa dele. Cada movimento daquela mulher foi calculado. Cada gesto daquela mulher foi pensado. Ela não chegou de qualquer jeito. Por que ela não chegou de qualquer jeito? Porque ela sabia quem ela era. O problema, querido, é que nós chegamos na casa do Senhor, diante do Senhor, e nos esquecemos quem somos. E queremos tratar Deus no mesmo pé de igualdade. Aquela mulher, quando ela chega naquela casa, ela se prostra diante do Senhor e chora aos pés do Senhor. Ela chora, querido. Você tenta imaginar aquela cena. O maior número ali era de homens. Entra aquela mulher e ela faz o que nenhum daqueles homens fizeram. Ela se prostra diante do Senhor e chora diante do Senhor. O texto não diz que ela falou uma só palavra. O texto diz que ela chorava.
que ela regava, algumas versões vão dizer que ela regava os pés de Jesus com lágrimas. Ela se derramava aos pés de Jesus. Ela não se importou com as pessoas. Ela se importou com Jesus. Às vezes nós somos na casa do Senhor e a gente está cantando: um adorador por excelência, não é assim? Um adorador por excelência, um adorador por excelência. Aí a gente faz assim: quero ser. Um adorador de excelência você quer ser? Então preste bem atenção. Um adorador verdadeiro, ele não sente vergonha do Senhor Jesus. Aquela mulher, ela não teve vergonha de quem ela era. Porque quando ela chega diante de Jesus, ela se derrama diante dele. E Jesus sabe o que aquela mulher quer. Preste bem atenção. O texto não diz o que ela diz para Jesus que ela quer. O texto diz isso? O texto relata que ela chorou, que ela enxugou, derramou o perfume. Mas o texto não diz o que ela quer. Mas preste bem atenção. Eu não sei o que você quer, mas Deus sabe, porque Deus conhece o coração do homem. Jesus conhecia o coração daquela mulher e estava latente no rosto dela de que ela queria perdão. Às vezes a gente vem na casa do Senhor, querido, a gente pede tanta coisa ao Senhor. A gente pede tanta coisa ao Senhor, mas a gente não pede perdão. Você já parou para pensar nisso? Eu queria que eu orasse pela minha filha, pelo meu marido, pela minha casa. Eu estou à procura disso. Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. Aquela mulher, ela só queria perdão, ela não pediu cura física, mas ela pedia a cura da alma. A cura da alma. Ela se derrama, dando o melhor dela para Jesus. Aquela mulher deu o melhor, que era o seu perfume, um bem material. Mas o Senhor, nessa noite, Ele não está te pedindo bem material, querido. Quando eu olhava para esse texto, eu percebi que o Senhor não me pedia bem material. O Senhor me pede todo dia o meu coração. Todo dia o Senhor pede o seu coração. Todo dia o Senhor pede o seu coração. Todo dia o Senhor pede o seu coração. E temos vivido dias, querido, que a última coisa que temos entregue ao Senhor é o nosso coração. Porque o nosso coração tem sido bombardeado por tantas coisas hoje. Por tantas coisas. Você abre a internet, você vê um monte de coisa. Você abre o WhatsApp, você está vendo um monte de coisa. Você abre o Face, você vê um monte de coisa. Você é bombardeado todo dia, aquilo vai para sua mente, para o seu coração, para sua mente, para o seu coração. Para sua mente, para o seu coração. Você é bombardeado todo dia. E aí você esquece de pedir perdão. Eu conversava hoje com um colega meu, e aí, há mais ou menos uns 5 meses atrás, ou 6 meses atrás, ele falou assim: rapaz, eu baixei o TikTok para mim. E aí eu falei assim: rapaz, não, por causa, era negócio de política, dava muita política, eu gosto de noticiário, e aí estava rolando ali os vídeos, né? Você sabe que esses streams, eles passam muita informação e tal. Aí eu falei assim: tá bom, vou baixar. Rapaz, eu baixei o negócio. Quando eu baixei o negócio, aí veio uma notícia, veio duas, na seguinte veio uma mulher esquisita. Tinha uma mulher esquisita. Aí eu desinstalei. Posso falar para você, querido, porque eu desinstalei? Sabe por que eu desinstalei? Porque se eu não desinstalo, ia aparecer outras mulheres esquisitas. E eu ia ver outras mulheres esquisitas. Se você não sabe o que é mulher esquisita, é aquela mulher nua, seminua que aparece lá. Que o sistema manda para você automaticamente. Você sabia disso? E aí você está lá com o TikTok. Você está sendo tentado a não se derramar diante do... Apareceu aquele negócio lá.
Eu fui desinstalei. Desinstalei. Aí hoje nós falamos, falei, rapaz, desinstalei aquilo já tem uns 5, 6 meses. Eu estou falando isso como pastor para você, porque de repente você está sentado aí, homem, até as mulheres mesmo. Isso mostra que os homens do passado e os de hoje não são diferentes, não, são todo homem. O que difere é a oração. O que difere é uma vida com o Senhor. Você sabe o que aconteceu com José? Você acha que a mulher de Potifar era feia, querido? Você acha que aquela mulher era feia? Você acha que aquela mulher estava mal vestida? Você acha que aquela mulher era qualquer mulher? Você acha que Potifar não escolhia a mulher que ele queria? E você acha que o que estava diante de José era qualquer coisa? Não era. Mas sabe qual é a lição que José deixa para mim e para você, voltando para o texto já? Ele diz assim, faria eu tamanho mal contra meu pai. Faria eu tamanho mal contra Raquel. Faria eu tamanho mal contra meus 11 irmãos. Faria eu tamanho mal contra meu avô. Ele diz, faria eu tamanho mal contra o meu Deus. Quando aparecer alguma coisa lá no seu TikTok, preste atenção, você não está pecando contra a sua esposa, não. Você já está na mão do palhaço. Não é isso que o pessoal fala aí fora? Você está na mão do palhaço. Porque você já pecou contra Deus. E o pecado fez separação entre você. Não é isso que o pecado faz, pastor? O pecado causa separação entre Deus e o homem. Então preste bem atenção. Ou você desinstala esse negócio do seu celular, ou você está em outro patamar de vida espiritual. Eu preciso aprender com você. Porque o texto me diz assim, fugir da aparência. Se ele diz para eu fugir da aparência do mal, é porque eu posso ser tentado pelo mal. E aí eu não posso dizer que eu estou sendo provado, porque Tiago vai escrever e vai dizer, ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então não bota na conta de Deus um problema que é seu. Faça como essa mulher fez. Ela vivia a vida que vivia, mas ela pediu a Deus perdão. Me perdoa, perdoa meus pecados, purifica-me. É isso que ela está dizendo quando ela chora. Ela encosta a face nos pés de Jesus, ainda empoeirado pela caminhada. Aquela mulher não levou água, mas ela tinha as lágrimas dos seus olhos para lavar os pés de Jesus. Ela não levou água, querido. Ela não levou uma toalha, mas ela tinha os seus cabelos. E olha, a rapaziada não andava de meia não, querido, de tênis. Era uma sandália batendo a poeira. E ela beijou os pés de Jesus empoeirado. Ela encostou o rosto aos pés de Jesus. Qual foi a última vez que o seu rosto foi ao chão, querido? A gente precisa se quebrantar diante do Senhor. Qual foi a última vez que o seu rosto foi ao chão diante do Senhor? Ela não levou a toalha. Ela abre um frasco de perfume, talvez o seu único bem de valor, e ela massageia os pés de Jesus. Você imagina essa cena aqui? Um monte de homem olhando, que ridículo. Que ridículo. Como é que eu posso? Eu, uma mulher da vida, me tocando, que ridículo. Era isso que eles pensavam, querido. Não era diferente, não, era isso. Porque a mulher em si, naquela época, não tinha valor nenhum, não. Ainda mais se ela fosse uma mulher da vida. Não tinha valor nenhum. E você acha que aqueles homens todos olhavam para aquela mulher, achavam o que é dela? Olhando Jesus, como é que ele deixa ele tocar? Essa mulher não tocaria em mim. Ela não tocaria em mim. Você percebe uma cena coberta por um perfume maravilhoso, mas ao mesmo tempo cercada de uma ironia muito grande, querido. De uma falsidade muito grande. O perfume daquela mulher tomava todo aquele ambiente, mas a ironia, a falsidade estava junto ali. Estava naquele ambiente.
tomando conta daquele ambiente. Agora, como explicar a diferença? Você estava diante de um homem rico, poderoso. A diferença entre aquela mulher e ele não era treinamento para saber como falar e como lidar. Não era educação, não era dinheiro. Não era. Porque em todos esses quesitos, Simão superava aquela mulher, querido. Todos esses quesitos Simão superava. Mas havia uma área na vida daquela mulher que deixa Simão para trás comendo poeira. Um tesouro que aquela mulher tinha, que poucos naquele lugar tinham. E muitos ignoravam, querido. Havia algo que ela almejava e ela sentia no seu coração, que era o amor de Deus. Era o amor de Deus, querido. Eu fico apaixonado por esse negócio, rapaz. Era o amor de Deus. Aquela mulher, ela estava contagiada. O texto não fala se ela viu o filho da mulher de Naim ser ressuscitado. O texto não fala se aquela mulher, ela viu um coxo ser curado. O texto não diz se ela um dia passou pelo tanque de Betesda e viu lá Jesus curando alguém. O texto não fala nada disso. O texto não fala se ela viu os 10 leprosos ser curados. O texto não fala se ela viu a mulher que tinha um fluxo de sangue ser curada. O texto não fala que ela ouviu Bartimeu gritando pelo caminho, Jesus, filho de Davi. O texto não fala disso. O texto fala que aquela mulher desejava o amor de Deus. Aquela mulher desejava ser perdoada por Deus, querido. O texto fala isso para mim e para você. Aquela mulher, quando Jesus dá o cálice a ela, da graça, do perdão, aquela mulher, ela não toma um cálicezinho, ela não beberica o cálice, ela não coloca o dedo no cálice e coloca na boca. Aquela mulher, eu tenho a sensação de que quando Jesus vai derramando a graça sobre ela, a graça perdoadora, ela vai bebendo de balde, ela vai bebendo até que todos os espaços da sua alma sejam preenchidos pela graça do Senhor. Aquela mulher, ela vai se enchendo até transbordar do amor de Deus na vida dela e sentir que está sendo perdoada pelo Senhor Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando tanta coisa, pastor Pedro. Interessante que o texto não fala depois desse momento para onde ela foi, fala? O texto não fala, eu queria saber para onde essa mulher foi, gente. Gente, para onde essa mulher foi? Meu? Vontade de quando chegar lá no céu, eu queria saber o nome dela, que nem o nome dela a gente sabe. A gente vai ter que contar a história para alguém dizer quem é ela. O texto não diz nem para onde ela foi. Você imagina essa mulher, a vida que ela levava, agora ela chega em casa. Se ela foi para casa, eu não sei, eu estou aqui conjecturando com você, mas ela fala assim, eu cheguei, e aí todo mundo olha para ela, vê que nela há alguma coisa diferente. A família dela, quando olha para ela, vê que há algo diferente no semblante, ela não é a mesma, alguma coisa aconteceu com essa mulher. Sabe por causa de quê? Porque quando a graça de Jesus nos alcança, nós não somos o mesmo, nós somos transformados, nós somos diferentes. E quando eu fico imaginando quando ela chegou em casa, se ela tinha filhos, se ela tinha pai, se ela tinha mãe, irmãos, vizinhos, colegas de infância, quando eles viram aquela mulher pintar na rua. Ao primeiro olhar, quando eles viram ela lá embaixo, eu falei, olha, vem a filha de fulano. Vem a filha de fulano. Vem a filha dele. Mas quando aquela mulher foi se aproximando, na proporção que ela foi se aproximando, eles viram que havia alguma coisa diferente naquela mulher. A graça do Senhor Jesus é sobre a sua vida. E sabe o que as pessoas querem ver em você? Algo diferente. As pessoas querem olhar para você e querem ver algo diferente. Elas não querem ver a mesma coisa. Porque a mesma coisa está em todos os lugares, querido. As pessoas querem ver algo diferente. Você lembra quando Jesus cura o gadareno? Liberta-o da possessão diabólica? Ele quer andar com Jesus. Jesus fala o que para ele? Vai para o meio dos seus e mostre-se lá. Você imagine quando aquele homem chegou lá. O texto é interessante, não fala mais nada.
Ora bola. Eu vou chamar, quando chegar lá, eu vou conversar com essa rapaziada. Vou chamar Mateus, João, Lucas. Por que vocês deixaram a gente? Vocês botaram lá do Gadareno, que ele foi para casa. Mas, vocês não falaram o que aconteceu. A gente fica naquela alegria. O que aconteceu lá na casa dele, rapaz? Quando aquele cara chegou, rapaz. O homem vivia no cemitério. Você parou para pensar nisso? A família sabia que ele estava lá porque ele não queria voltar para casa. O cemitério era a casa dele. E agora ele chega em casa. Você parou para pensar? Pensa comigo aqui, ele chegou em casa. A mãe viu, o pai viu, os irmãos viram, se ele tinha esposa, viram, os filhos, vizinho, tio, primo. Você parou para pensar como é que aconteceu aquele negócio? Mas aí o texto não conta para mim e para você sobre essa mulher. Mas uma coisa eu tenho certeza, que aonde ela chegou, chegou também a salvação. Sabe por que eu creio? Porque quando Jesus está com aquela mulher samaritana no poço, que Jesus fala com ela vai e fala assim, eu vou falar para aquela turma, hein? Eu vou falar para eles o que você falou para mim. Tudo que você me falou, eu vou falar para ele. Vou lá agora. Aí ela corre lá e conta tudo para eles. Aí eles vêm, não vem? Aí eles dizem o que para Jesus? Olha, agora não é mais pelo que ela falou, pelo que você fala. Eles falam para a mulher assim, não é mais pelo que você falou para a gente, não. É pelo que nós... Preste bem atenção. Eles começaram a crer através do que ela falou. Depois eles experimentaram. Jesus te convidou, querido, para derramar dele, para que outras pessoas possam ver e ouvir dele, para que essas pessoas desejem experimentar Jesus. Você não está aqui à toa. Você está aqui, porque o Senhor te convidou a estar aqui nessa noite. Eu estou caminhando para o final. Por sua vez, querido, Simão, ele nem sabe que está sedento. Ele demonstra para todo mundo ali que ele não necessita dessa graça. Não que ele não pudesse ser perdoado. Essa é a grande verdade. E nem que ele não pudesse convidar Jesus para entrar na sua vida. Mas ele não sabia pedir perdão. Pedir perdão a Jesus ali seria se humilhar demais para ele, que era quem? Um chefe da sinagoga. Por isso que Jesus veio para quem? Para os pequeninos, querido. Jesus veio para os pequeninos. Porque quanto maior você for, você vai julgar os outros de cima para baixo. O orgulho e a soberba vai te fazer achar melhor do que o outro. A gente lá no seminário tinha uma questão lá que às vezes tinha um professor, eu sempre amei escola bíblica dominical. Sempre amei. Todo crente tem que estar na escola bíblica dominical. E aí tinha alguns seminaristas lá que já estavam terminando, pastor, e eles não frequentavam mais EBD, não. Eu falei, por que você não frequenta EBD? Eu vou para EBD. Eles já estavam olhando quem estava ensinando de cima para baixo. Mas quantas vezes, lecionando ou sentado ouvindo uma lição, eu pegava um gancho para fazer um sermão, pastor? Quantas vezes ali, o irmãozinho lecionando lá, eu falei, rapaz, isso aqui dá um sermão. Isso aqui dá um sermão. Isso aqui dá um sermão. Quando Simão olha, ele fala assim, eu não dependo dessa graça, eu não dependo desse perdão, quem sou eu? Ele é mais um. É um ralé que está aqui. Filho de José, vem de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não pode vir nada de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não pode. Mas deixa ele aí. Querido, queria ler com você, ele vai projetar lá para mim, o capítulo 7 ainda, verso de número 47. Diz assim, eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Jesus, ele fala isso para Simão, na frente de todo mundo. Mas eu posso fazer uma pergunta para você? Você acha que Simão entendeu o que Jesus falou? Entendeu, não. Porque o coração dele estava longe dali. Estava divagando.
a revolta havia tomado conta do coração dele. Ele ouviu, mas não estava nem aí para o que Jesus falava. Eu convido você, querido, a ouvir hoje a palavra de Deus e se derramar aos pés do Senhor, imitando a Cristo. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim. Ele vai projetar lá, eu queria que você lesse comigo. Efésios capítulo 2, 5, 1 e 2. Eu mandei, né? Porque minha esposa pegou a minha Bíblia, meu celular daqui e não me devolveu. Eu fiz queixa ao vivo aqui com vocês. Diz o que é o texto: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Verso 2: vivam em amor, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Queria convidar você ainda hoje, querido, a despejar, a se desprender e a perdoar, como Jesus nos ensina a fazer. Queria que você lesse Efésios 4, verso 32, que diz assim, vamos ler junto aqui, ela vai projetar para a gente ali. Gente, amei esse negócio aqui, legal. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então não julgue ninguém. Não julgue ninguém pela aparência. Não julgue ninguém pela aparência. Ame e perdoe como Cristo fez por você. Filipenses 2 vai dizer que ele abriu mão da sua glória. Tomou a forma do quê? De homem, sujeitando-se. Um Deus que toma a forma de homem. Por amor de mim, de você. Querido, tem como entender. Se você disser que entende esse Deus, eu não consigo entender. Ele era Deus. Tomou forma de homem, se humilhou e habitou entre nós, para nos ensinar a amar. E às vezes a gente chega na fila do mercado, porque a fila está grande, chega na fila do banco, a gente fica reclamando de quem está lá dentro. A gente reclama do operador de caixa, diz que ele é mole. A gente esquece que ele está ali ralando no comércio, trabalhando, coitado. Às vezes você fala assim, Senhor, abençoe essa pessoa. Que ele chegue em casa renovado pelas tuas forças, porque lidar com o público é difícil. Por isso que eu estou reclamando dele. E a gente faz isso. São nos detalhes, querido. É nesses detalhes que você demonstra o amor. Às vezes eu estou na fila de algum lugar e tem alguém reclamando. Aí eu falo assim, não, mas ele está trabalhando. Não é culpa dele. Mas a gente faz logo o quê? Reclama. E o que faria Jesus no seu lugar? Ele amaria. Ele amaria. Não é isso? Deseja aprender a perdoar, querido. Em último lugar, aprenda a derramar-se diante do Senhor, colocando os outros em primeiro lugar. Olha como é difícil esse negócio. Filipenses 2,6. Eu citei, mas eu queria que você lesse comigo, que diz o quê? Embora sendo Deus, não considerou ser igual, fosse algo a quem devesse pagar. Ele sendo Deus, ele não julgou ser igual a Deus. Coloque o outro em primeiro lugar na sua vida. Quando alguém for falar alguma coisa com você, não entra logo como um sabichão querendo explicar, não. Às vezes a pessoa vai conversar com a gente, né? E aí a pessoa começa a falar, você já tem explicação porque ela está falando. Deixa ela falar. Ouve ela. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Coloque-se primeiro no lugar do outro. Permita que o amor de Deus derrame sobre a sua vida. Permita que o amor de Deus derrame sobre a sua vida. Amém?
Vamos ficar de pé? 9h30. Consegui acabar mais cedo hoje, pastor. Minha esposa não vai brigar comigo, né, filho? Querida, é bom poder estar aqui com você. Cadê o músico que estava tocando aqui, pastor? Posso chamar? Cadê o músico, o violonista que estava aqui, o batera? Cadê o batera? Por que eles vêm devagar quando a gente chama assim, né? Eles vêm devagar, assim. Parece que eles já estão em outro patamar. Não é isso? Avisa pra gente se vocês estão sendo arrebatados que... Não, pastor. Um adorador por excelência. Não é isso? Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção? Só um pedacinho dela para a gente ir embora. Vou passar a palavra ao nosso pastor. Você pode adorar a Ele, cantar e dizer: o melhor de mim. Diga assim, ó: quero oferecer sacrifício de louvor. Diga bem forte assim, ó: quero ser bem mais do que. Amém, querido? Um adorador por excelência. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Foi isso que aquela mulher pensou, querido. Eu só quero, aleluia, no meu viver, eu não me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele, querido? Aleluia. Esse é o desejo do seu coração, como essa mulher, ser um adorador por excelência, se derramando diante dele. Essa é a minha oração, querido. Esse é o desejo do meu coração para você. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. Agora, Deus, nos ensina, quebranta nosso coração, quebranta nossa mente, dá-nos o teu olhar, Senhor. Dai-nos a tua voz. Ó Deus, preencha-nos com o teu espírito. Tire de nós toda a arrogância, toda a altivez. Ó Deus, dai-nos um coração igual ao teu, Senhor. Faça-nos pessoas diferentes. Faça-nos, ó Deus, a nos derramarmos diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a crer no teu poder. Ajuda-nos a crer na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a crer na tua palavra. Crer que essa palavra nos transforma, nos faz pessoas diferentes a cada dia. Deus abençoe essa igreja, abençoe a vida do pastor Davi, esse ministério, sua esposa, sua casa, a liderança deste lugar. Ó Deus, que o Senhor possa revestir este lugar cada vez mais da tua presença. Que vidas, ó Deus, possam sair daqui transbordando, ó Deus, da graça e da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor, perdão curativo, Senhor, perdão libertador. Ó Deus, que a tua mão, ó Deus, possa ir tirando todos os empecilhos, ó Deus, que tem cegado os nossos olhos de ver, ó Deus, a ação do Senhor entre nós. Mas que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Por isso nós oramos pedindo perdão ao Senhor.
por todos os nossos erros, pelos erros que cometemos hoje, pelos erros, ó Deus, que cometeremos amanhã. Ó Deus, que o Senhor nos perdoe e não coloque sobre nós o peso do nosso pecado, mas que o Senhor nos purifique e nos renove para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Querido, Deus abençoe. Pastor Davi.